É o famoso e viveram felizes para sempre. Vai o flow assim, é o flow rosado, né? Viveram felizes. Mas, pô, qual que é a tua especialidade? O que você estuda mais? Eu estudo mais o Império. Por isso que esse ano também vai ser um ano muito forte para mim, para discutir, por exemplo, a gente vai ter agora 200 anos da nossa independência. E acho que a gente precisa desmontar essa nossa história dourada da nossa independência. Parece bem bonita mesmo. É Inclusive, lindo. eu moro no Ipiranga ali, Você mora do lado do Museu do do Ipiranga. Museu do Ipiranga, É. que foi construído como um museu-palácio, para uma memória paulista, né? Mas a independência, a gente conta uma história da independência como se a independência fosse, primeiro, um dia, o 7 de setembro. Não é. Independência é um processo. Ninguém vira independente de uma hora para outra. Começou muito antes, eu diria que começou com a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, a Conjuração dos Alfaiates na Bahia. Os que alfaiates? botou o povo na rua, eram sobretudo negros. Que interessante. E termina muito depois. Não é? Depois da independência, não sei se vocês sabem, mas a nossa história é tão sudestina. Vou contar uma coisa para vocês. Essa ideia que a gente fala, o Brasil, não existia Brasil em 1822. Sobretudo, se você pensar que, primeiro, a capital do Brasil até 1763 era Salvador. Foi só nessa época que mudou para o Rio de Janeiro. Então, até então, a verdadeira capital ficava no Nordeste. Que mais? Existia um estado que se chamava Estado do Grão-Pará e Amazonas. Esse estado era totalmente diferente do sul do país. Eles negociavam diretamente com Lisboa. Então, quando o Rio de Janeiro faz a independência, essas províncias não querem saber do Rio de Janeiro. A gente não discute isso, a gente fala dessa lenda da independência. Que interessante. E o que aconteceu, por exemplo, no Piauí? Uma batalha, a Batalha de Genipapo, que foi uma batalha que foram 200 mortos. Até hoje, em Salvador, o que eles comemoram? Não a independência do 7 de setembro, mas o dia que Salvador, em 1825, aceita a independência. Maranhão, um monte de lutas contra o Rio de Janeiro e a favor dos portugueses. Então, a gente tem que parar com essa história, primeiro, muito sudestina. E também uma coisa que a gente também tem que pensar, que a nossa independência foi muito conservadora. Já repararam no tamanho do Brasil, comparado com a América Latina? É um gigante, né? Sim. Por que isso? Por quê? Então, Boa pergunta, né? Até então, existiam 4 vice-reinados do Prata. E eram 4 vice-reinados espanhóis. Como as independências no resto da América Latina foram revoluções, o que aconteceu? Os países desmembraram e viraram 14 países. O que as elites brasileiras não queriam? Que o Brasil fosse desmembrado. O que mais que as elites brasileiras não queriam? Vocês podem imaginar. Eles não queriam uma revolução. Por que não? O que eles não queriam que mudasse? Sei lá, perdeu o poder? A escravidão, você está falando? Yes. Não queriam acabar com a escravidão. Tanto que vocês sabem qual foi o primeiro país? É prova agora, vamos ver se vocês vão passar ou não. Ficou nervoso, né, Monarca? Fudeu, também lembrando aqui memórias do passado. Qual foi a primeira nação que assumiu a independência do Brasil? Vai. Inglaterra? Espanha? Inglaterra, não. Quase acertou, foi a segunda. Espanha, não. Bem depois. Portugal, só em 1825, e a gente pagou caro pela nossa França? independência. Angola. Angola? E sabe quem é Angola? Porque era o principal porto da onde vinha o perverso tráfico negreiro. Entendi. Então, você vê a importância. Eles não queriam mudar nada disso. Também não queriam mudar a propriedade agrária, o predomínio da propriedade agrária. O que aconteceu? Estoura uma revolução lá em Portugal, que se chamou de liberal, a Revolução Liberal do Porto, que era liberal para Portugal, mas para o Brasil queria recolonizar o Brasil. E as elites fazem o quê? Criam um símbolo para unificar. Quem seria o símbolo? Aí a gente entra num tópico que eu não sei nem chutar. Vai. Dom Pedro I. Yes. Olha lá, Monarca. Cara, eu sei chutar. Caralho, esse que é impressionante. Você tá impressionado. A gente combinou isso tudo, isso que ele não É tá uma sketch,
Antes da gente conversar aqui, eu combinei tudo com o Monark. Passei uma colinha para ele. Você responde isso agora. Você estava demorando demais. Estava Não, foi criando mal, esse é pra dar atenção. Não, mas é porque ele tava ali, entendeu? Ele é ator também, entendeu? Aí tem tudo. O suspense. Tá o indo suspense. bem, tá indo muito Obrigado, bem. obrigado. Por quê? Porque eles achavam que se um imperador, um príncipe, fizesse a independência, as outras províncias teriam mais chance de aceitar. Então, pensa só. O restante da América Latina viraram o quê? Repúblicas. E o Brasil virou um império. Preciso tomar uma água. Pegar uma... Agora vai. Nós viramos um império cercado de repúblicas por todos os lados. Isso não é estranho? Muito estranho, inclusive. Tanto que, quando a gente teve a nossa independência, obrigada, Nilma, todo mundo suspeitou. Que era a aceitou fajuta, assim? Que era a fajuta. Porque era, Porque, né? vê, a América, nessa época, era da doutrina Monroe. A América para os americanos era a América para a República. E o Brasil virou um império. Isso causou uma confusão. Por isso que demorou tanto para as pessoas aceitarem o império do Brasil. Entendi. Mas a gente não pensa nisso, né? Não, ninguém me falou isso. Eu nem inclusive. sabia que isso tudo É. tinha acontecido, pra ser sincero Aconteceu. assim com você. Outra coisa que eu vou provocar. Agora é minha vez de provocar. Vai. Quando vocês pensam em independência, vocês imaginam o quê? Independência, o quê? Independência do Brasil? Isso, 22. Vai ser agora, né? Bicentenário. O que eu penso? Putz, independência ou O morte? que eu você lembro imagina? disso. Independência ou morte? É. Ah, eu Alguma imagino... imagem? Uma imagem? Ah, eu imagino o que eu vi na escola, que é o cara no cavalo com a espadinha Exatamente. levantada, pá, uma galera assim, Exatamente. com cara de besta. Meu Deus, o cara tá Oh, declarando meu Deus, um cara no independência. cavalo. Então, veja que interessante que é o nosso país. Isso que faz o historiador. A gente torna não familiar o que parece muito normal. A gente imagina a nossa nação a partir de um quadro. Esse quadro que você está lembrando é um quadro do Pedro Américo. O Pedro Américo era um dos protegidinhos do Pedro II. Essa tela foi uma encomenda do Pedro II para fazer homenagem ao seu pai, o Pedro I. Pai dele que foi quase que expulso do Brasil, porque impôs uma Constituição. Não sei se vocês sabem, mas a nossa primeira Constituição foi imposta. Ah, é? É uma beleza. Coisa Bom, linda. coisa linda. Vejam só, essa tela é encomendada, em 1888 ela fica pronta. Estão ligados, né? Quase final do Império. Aham. A tela é apresentada em Florença e fotografada. Ela chega no Brasil, ela tinha que entrar, estamos pertinho daqui, para o Museu do Ipiranga. Só que o Museu do Ipiranga não estava pronto. Então, essa tela ficou enrolada numa sala escura da Faculdade de Direito. Bom, vem o golpe da República. Não dava para abrir uma tela que era uma homenagem à monarquia, certo? A tela só é aberta muito depois. E aí, o que acontece? A gente passa a ver essa tela como se fosse uma tela republicana pela nossa liberdade, quando é uma tela monarquista. E mais ainda, vou falar mais coisas para desanimar vocês. Bom, Pedro I aparece lá montado num cavalo, certo? Errado. Reza a lenda que ele tava cagando. É isso mais, vamos falar disso tudo. Não era um cavalo, era um burro. Por que era um burro? Porque viagens de longa distância só podiam ser feitas em burro, não em cavalo. Segundo ponto, ele está todo elegante lá, vestido, todo paramentado. Tudo errado. Ele vinha de se encontrar com a Marquesa de Santos, que era sua amante. Alguém faz uma viagem desse tipo, vestido dessa maneira? Não. O calor Ele seria infernal. não estava. Além de tudo, por que ele estava próximo do Riacho do Ipiranga? Isso tudo está comprovado nos documentos, Igor. É que o Igor está Caralho. rindo. Porque ele não estava bem das suas funções Tava com intestinais. caganeira, mano. E diz o documento que ele precisava, vou falar mais bonito que você, apear-se. Ah, entendi. Então, ele tinha que parar. Olha lá a tela. Ele tinha que parar toda Aqueles hora. caras com cara de bobo, ó. Olha lá. Vamos falar. Vamos falar do cara de bobo. Mais ainda, essa tela que nós imaginamos, o Brasil se imagina por essa tela, correto? Mas essa tela, por sua vez, é uma cópia de uma tela francesa, de um pintor chamado Meissonier, que faz uma homenagem Olha essa tela quem? aí. Qual é o nome dessa tela francesa? Meissonier. Que ele faz uma homenagem a quem? A Napoleão Bonaparte, que, Puta por sua merda. vez, foi o inimigo de Portugal.
Veja que a Caralho, gente que imagina piada. o Brasil a partir de uma outra imaginação. Que tá? loucura. Agora, pergunto para outra coisa importante. Não tinha essa guarda toda. Nem Dom Pedro estava com aquele monte de gente e nem tinha tanta guarda dessa maneira. Tinha que fazer, porque senão ele teria dito independência ou morte para quem? Para os papagaios? Pode crer. Essa é a tela que nós nos baseamos. Entendi. Outra coisa que eu vou chocar vocês. Dá para voltar para aquela tela? Está vendo que é uma colina? Aham. Eu tenho uma série de documentos que provam que não era uma colina. Era um terreno bem plano. O Pedro Américo, que é o pintor, falou o seguinte: em nome da nação, eu vou assassinar a geografia. Assassinou por quê? Porque ele queria fazer esse lugar elevado. Sim. Agora, a pergunta que É uma não tela tem... bonita. Né? É uma tela bonita, mas cadê o povo? Não tem povo, Ah, só tá tem aqui, cavalo. Aqui, ó. Ah, verdade, tem um Cara cara de lá. bobo, olha lá. É o povo. Um cara de bobo. O povo, em vez de aparecer como um povo que comparece, que se manifesta, assiste. Então, olha Assiste a com o cara, tipo, pô, o cara gritou no meu ouvido aqui. É, eu não tô tô sabendo de trabalhando. nada. É, Bom, mas se a gente for parar pra pensar, é realístico, né? Vai o povo. Sabe que não é, Monark? Eu vou sempre discordar. A gente preparou, ele ia falar isso aqui nesse momento. Muito bem, Monark. Teve muita manifestação, que é o que eu estou dizendo para vocês. A gente aprende na escola, que foi essa coisa que ele falou, todo mundo ouviu e aceitou. Mas teve muita reação. No Brasil mesmo, muita gente que não concordava, que não queria. Só que a gente tem essa lenda dourada. Por que eu chamo de lenda dourada? Porque a nossa história, ela expulsa o conflito, expulsa os Como problemas. se fosse tudo aconteceu na paz. Isso é muito ruim para a gente crescer, porque, como a gente falou aqui, quanto mais a gente souber do conflito, mais a gente aprende. Sim. A gente não aprende nem sobre o Brasil. Eu aprendi mais sobre Napoleão do que o Dom Pedro I na escola. assim. É bacana pensar. Por isso que eu sempre falo que as imagens não são inocentes, né? Elas carregam algumas coisas que a gente Um quer simbolismo, né? muito forte. E teve um sequestro de São Paulo também. Porque qual foi o momento em que a independência aconteceu para valer? Na coroação de Dom Pedro I no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro que era a capital. Mas, como São Paulo foi crescendo economicamente e politicamente, a gente passou a ler essa tela como se fosse tudo um protagonismo paulista. Não foi. E agora, o que é que aconteceu ano passado com o Jair Bolsonaro? Ele começa a ler essa tela como se fosse uma tela militar. Ninguém quer falar que, na verdade, isso aqui é um monarca. Mas vejam como a história vai sendo assim, né? Você vai acumulando uma série Você de... vai usando a história do passado para se adequar ao que você quer contar no Você vai futuro. fazendo Exatamente. releituras, reinterpretações das coisas para poder Justificar o justificar a tua própria narrativa. Exatamente. Né? Justificar o presente.